Olá pessoas, no vídeo de hoje então vamos conversar um pouquinho sobre o cronograma de leituras dos meus alunos do segundo ano do ensino médio em 2019. Eu costumo fazer esse tipo de vídeo em janeiro, só que aí como em janeiro eu estava de férias, aquela coisa toda, eu acabei não fazendo. Depois que eu voltei das férias as coisas foram se acumulando e daí alguns de vocês acabaram me lembrando que eu deixei este vídeo passar. Então vou fazer esse primeiro vídeo mostrando para vocês as leituras dos alunos do segundo ano do ensino médio e farei ainda, em sequência a este, um outro vídeo falando sobre as leituras dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Como vocês sabem, eu sempre tento passar algumas obras para os meus alunos, que são obras que poucas vezes eles veriam no contexto de uma sala de aula, ainda que neste ano eu tenha ainda, enfim, me aproximado muito mais de algumas escolhas um pouco tradicionais, digamos assim. Eu baseei muito dessas minhas escolhas e baseei muito no modo como eu organizei este meu cronograma a partir daquilo que eu observei ao longo das aulas que eu dei no ano passado. Por quê? Sempre quando chega nos últimos meses do ano ali, né, nas últimas aulas do ano, eu pergunto aos alunos o que é que eles mudariam, o que é que eles tirariam, enfim, acrescentariam nas aulas, e daí os alunos me deram algumas ideias que eu julguei interessantes. Por exemplo, eles falaram que seria muito mais interessante que eu passasse para as próximas turmas, que eu passasse mais contos, porque o conto você consegue ler em sala de aula e com isso você garante que todos os alunos leiam e tenham algum tipo de contato com o texto, além, é claro, de fazer com que os alunos economizem, porque daí eu posso levar o conto no projetor e aquela coisa toda. Enfim, então essa foi a primeira sugestão que eu acabei incorporando aqui. E a segunda sugestão que eles me deram, e é claro, eu fiz uma pequena modificação em torno dessa sugestão que eles deram. E a segunda sugestão foi mesmo mudar um pouco a ordem com que eu trabalho alguns temas, porque geralmente, se você for pegar os vídeos anteriores a este, dentro dessa ideia de mostrar o cronograma de leitura dos alunos, vocês vão de perceber que eu sempre começo falando de temas mais gerais ao longo do primeiro semestre do ano, e ao longo do segundo semestre do ano eu falo um pouquinho sobre o narrador, o personagem, espaço, tempo, aquela coisa toda. E daí os alunos do ano passado me disseram uma coisa que eu falei, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Eles falaram, professor, por que você não inverte a ordem? Porque assim você trabalha primeiro com as categorias da narrativa e depois você aplica elas nos temas com os quais você gostaria de trabalhar. E eu falei, gente, não é que é uma boa ideia? Então, pensando nisso tudo, é que surgiu aqui este cronograma de leituras. Antes de mais nada, é preciso dizer que eu dou ali alguns tipos de avaliações diferenciadas, como vocês vão perceber aqui depois. E o único livro que eu coloquei aqui como leitura obrigatória, os alunos eles vão ter que ler o romance inteiro, porque uma das avaliações é uma prova escrita sobre este romance. É um romance do Miyakoto chamado A Varanda do Frangipane, para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Não sei se você percebeu, mas todo ano eu passo um romance do Miyakoto, e daí então, dessa vez eu resolvi passar então A Varanda do Frangipane. Muito bem, então, afora este, que é um livro de leitura obrigatória que eles têm que ler inteiro para poder fazer a prova, os outros textos que eu vou citar aqui, eu sempre vou levar para a sala alguns trechos, ou no caso de contos, eu vou levar ali o texto completo, e daí eu vou trabalhar com alguns trechos em específico que eu julgo significativos para que esses alunos possam, enfim, entrar em contato com esses romances. Daí, é claro, aqueles que se interessarem podem ir procurar depois, aquela coisa toda. Outra coisa também que é importante é que, para além dos textos de referência para as aulas, eu costumo passar indicações aos alunos de outras mídias, né, como vocês já sabem. Então, no mês de fevereiro, eu conversei com os alunos sobre o tema o que é ficção. E dentro deste tema, a gente falou um pouquinho sobre o que vem a ser isso que nós conhecemos como ficção, e o que vem a ser isso que nós conhecemos como literatura e como que essa literatura circula por vários espaços. Então, para poder, enfim, tratar dessas questões,
O primeiro texto que eu passei aos alunos, e esse daqui é um texto que aparece com certa frequência, porque trata-se de um livro de que eu gosto bastante. O primeiro texto, então, para poder falar um pouquinho sobre o que é ficção, foi o Remembranças da Menina de Rua Morta Nua e Outros Livros, do Valêncio Xavier. Já tem um vídeo bem antigo aqui no canal sobre este livro aqui. Eu não passo o livro completo, eu passo apenas o conto que dá título aqui ao livro, que é o Remembranças da Menina de Rua Morta Nua. Para além disso daqui, eu resolvi passar então outros 3 textos aos alunos. Foram eles então um conto do Jonathan Swift, que é lá o mesmo autor das Viagens de Gulliver, que se chama Uma Modesta Proposta, e daí o título continua, porque é um título gigantesco, eu nunca guardo o título daquele conto. E o conto ele se constrói como um artigo de opinião falando sobre como acabar com os problemas da fome e da miséria na Irlanda, e isso envolve, dentre outras coisas, canibalismo. Veja só vocês. Então, é um conto de que eu gosto bastante, e é um conto muito interessante porque você lendo ele pela primeira vez, você pode muito bem acreditar que trata-se de fato de um artigo de opinião, sobretudo por conta do título e blá blá blá. Muito bem, então esse é o segundo texto que eu passei a eles. O terceiro é um de que eu gosto muito também, que se chama De Onde Vieram os Homens com Quem Dormi, de uma artista chamada Júlia de Bassi. Se você digitar isso aí, De Onde Vieram os Homens com Quem Dormi, a primeira coisa que vai aparecer no Google vai ser um link para o Google Maps. Aí você clica e cada ponto marcado no mapa é um trecho deste texto aqui da Júlia de Bassi, e em cada um desses trechos ela conta a história sobre um dos homens com quem ela dormiu, com quem ela se relacionou. Evidentemente que tem algumas coisas que são bem explícitas e escabrosas ali, mas eu faço uma seleção para poder apresentar alguns aos alunos, e daí a gente fala sobre a questão mesmo de como que a literatura funciona neste outro meio, que é o meio digital, por meio lá do Google Maps. E por fim, mas não menos importante, dentro deste tema do que é a ficção, que nós trabalhamos em fevereiro, eu passei aos alunos uma creepypasta chamada Candle Cove. Caso você não saiba, creepypasta é aquele tipo de texto que circula na internet e é um texto com caráter mais de terror, enfim. Ou não, dependendo do caso. Mas a maioria das creepypastas são de fato um pouco mais voltadas à literatura de horror. E eu gosto bastante de Candle Cove porque é uma creepypasta que se constrói como um fórum na internet sobre um programa chamado Candle Cove. Muito bem, então esses são os textos de referência para tratar deste tema maior, que é o que é a ficção. E as indicações que eu passei aos alunos foram 3 então. Foram 2 músicas do Rogério Skylab e um clipe do Stromae, que é um cantor belga. No vídeo anterior do ano passado, se não me engano, eu falei que ele era francês, mas não, ele é belga. O vídeo do Stromae foi lá então da música chamada Formidable, que é uma música ali, que é um vídeo em que ele finge que está bêbado, aquela coisa toda, enfim. É um clipe de que eu gosto bastante. E as 2 músicas do Skylab foram lá, o Fátima Bernardes Experiência e o Maria Bethânia. Essa música chamada Maria Bethânia é uma música bem curtinha. E eu gosto bastante do modo como o Skylab trabalha com a questão da representação dessas figuras aqui, da Maria Bethânia e da Fátima Bernardes. Porque você fala Fátima Bernardes, você pensa lá na moça do encontro. Mas o que fica claro é que uma coisa não tem nada a ver com a outra dentro desta música do Skylab. Muito bem, então isso daqui tudo diz respeito ao mês de fevereiro. No mês de março, tratamos sobre o narrador e sobre o foco narrativo, que são 2 coisas que me interessam bastante. E daí, para poder falar sobre isso, eu escolhi aqui 2 textos que são bem comuns de serem trabalhados em sala de aula, que foram o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E daí, assim, para você que quer trabalhar com construção de narrador e principalmente com foco narrativo, não tem como você fugir aqui do Dom Casmurro. Mesmo porque eu acho que a discussão interessante aqui nesse livro não é se a Capitu traiu ou não um Bentinho, mas sim o modo como ele tenta te convencer de que foi traído, porque afinal de contas ele que é o narrador, não é verdade, gente? Enfim, então está aqui
o Dom Casmurro e trabalhei com os alunos também com São Bernardo, que é um livro do Graciliano Ramos. Talvez este seja o meu livro preferido deste autor. E aqui você tem também uma espécie de manipulação muito interessante do tecido narrativo, e isso acontece graças à figura deste narrador manipulando o foco da narração. Para além disso, passei outros 2 contos aos alunos. Foram eles, então, o Berenice, que é um conto aqui do Edgar Allan Poe, um dos meus contos preferidos do Poe, diga-se de passagem, e, é claro, o Casa Tomada, que é um conto do Júlio Cortázar, que está aqui no bestiário. Perceba aqui, para você aí, colega professor, que quer trabalhar com narrador e com foco narrativo, sugiro que você sempre faça isso utilizando textos que têm algo de terror, porque textos de literatura mais voltada ao horror e ao mistério, essas coisas assim, costumam ter um narrador muito manipulável, no sentido em que é fácil você analisar o narrador desse tipo de texto, e isso fica explícito aqui, acredito eu, pelo menos, nessas minhas escolhas. Muito bem, para além disso, para poder falar do foco narrativo, eu sempre passo um filme que é um dos meus filmes preferidos da vida aos alunos, que é aqui Os Outros. Caso você não saiba, Os Outros é uma típica história de casa mal assombrada. Então você tem aqui a Nicole Kidman e os seus 2 filhos. Eles estão ali vivendo na casa deles, quando de repente coisas estranhas começam a acontecer e a gente descobre que aquela casa está assombrada por espíritos malignos. Só que malignos ou não. Só que aí, conforme o filme avança, a gente começa a perceber que existe algo que não nos foi revelado, e isso só acontece no final. E é claro que eu não vou contar o final do livro aqui do filme aqui para vocês, não é verdade? Enfim, assistam. Para você aí, professor, que quer trabalhar com foco narrativo, passe este filme aqui, daí depois você vai lá e passe o Dom Casmurro, porque isso, de certo modo, ajuda a entender bastante qual que é a função do narrador ao nos orientar por uma determinada narrativa. Muito bem. Para além disso, eu costumo passar também um episódio de Chaves que se chama A Casa da Bruxa do 71, que é aquele em que as crianças vão até a casa da Dona Clotilde, chega lá, tem aquela cena clássica do que barulho foi esse? É um gato, é o outro gato, e blá blá blá. E daí a bruxa fala, é você, Satanás. E chega no final do episódio, a gente descobre que as crianças nem entraram na casa da mulher. Então veja que a questão do foco narrativo também está sendo manipulada neste episódio. E por último, mas não menos importante, aqui nessa seção de indicações de mídias que tratam aqui deste grande tema que é o narrador, não sei se você sabe disso, mas o Walter Benjamin tem um texto que eu acredito que seja seminal para os estudos dessa categoria da narrativa, que é lá aquele texto em que ele trata do narrador a partir da obra do Nikolai Leskov. Só que é claro que eu não poderia passar o texto do Walter Benjamin aos alunos, porque, enfim, não é? A minha intenção não é formar críticos literários, para que eu passe ali apenas textos de teoria e crítica para eles. Mas então, ao invés disso, eu me lembrei de uma música que é bem didática para poder falar desses tipos de narrador. E essa música está aqui no 2º disco do Bob Dylan, e ela se chama A Hard Rain's A Gonna Fall. Não sei, talvez essa seja a minha música preferida, ou está ali no meu top 5 de músicas preferidas do Bob Dylan. E para você aí que quer entender um pouquinho da diferença dentre aqueles 2 tipos de narrador descritos lá pelo Leskov, eu acho que se você pegar aqui essa música do Bob Dylan, isso fica claro porque ele manipula muito bem 2 vozes narrativas diferentes conforme ele vai, enfim, tecendo este seu texto, né, que não deixa de ser. Enfim, e daí é claro que com isso os alunos têm uma outra coisa positiva, que é depois de utilizarem a música comigo, eles utilizariam lá para alguma outra atividade com a professora de inglês deles, porque daí eu fiz esse acordo com ela. Muito bem, então isso no mês de março. Agora no mês de abril, que é esse mês em que estamos, eu e os alunos trataremos de outra grande categoria da narrativa, que é a categoria do personagem, que também é muito legal, não é verdade? E para poder falar dela, escolhi aqui um dos meus romances preferidos da vida,
que é O Campo de Sangue, da Dulce Maria Cardoso. Existe um vídeo já antigo aqui no canal sobre este livro, mas em breve eu vou refazer aquele vídeo para poder tratar melhor um pouco desta obra aqui. Para além disso, outro texto que eu resolvi passar aqui para poder falar sobre a categoria do personagem é um conto, talvez um dos contos mais famosos da Lígia Fagundes Telles, que é lá o Venha Ver o Pôr do Sol, que consta em quase todas as antologias que a gente encontra em bibliotecas de escola. Então eu resolvi pegar este texto porque também é um texto voltado mais assim para o terror, é um texto excelente e tal qual a categoria do narrador, a categoria do personagem também é muito identificável em se tratando de textos deste gênero, né, do gênero de terror. Enfim, então para você que é professor e quer trabalhar um pouco melhor com essas categorias da narrativa, fica aqui a minha indicação também de Venha Ver o Pôr do Sol, porque você consegue observar muito bem como é que o rapaz aqui, personagem, vai mudando conforme o conto avança, enfim, excelente. Para poder falar do personagem, também resolvi passar dois textos que de certo modo dialogam entre si. São eles então A Casa de Asterion, que é um texto do Jorge Luiz Borges, que está aqui no Aleph, para o qual já tem vídeo aqui no canal. E o outro texto é uma peça de teatro do Júlio Cortázar, e no caso é aqui Os Reis, para o qual já tem vídeo também no canal, o link vai estar lá embaixo. Por que eu resolvi passar esses dois textos? Porque eles tratam do mesmo personagem, que é o Minotauro, só que eles fazem isso a partir de uma outra perspectiva. Então veja que, ao passar esses textos para os meus alunos, eu também recupero um pouco das discussões sobre a perspectiva narrativa que eu havia feito lá no tópico anterior, que era o tópico sobre o narrador e o foco narrativo. Então veja que tudo acaba sendo aproveitado porque eu tento entrelaçar um texto no outro, enfim. Para tratar do personagem, eu resolvi passar também aqui um outro conto do Borges que eu gosto muito, talvez esse seja o meu conto preferido do Borges, que é lá o Evangelho segundo São Marcos, que está aqui no Informe de Brode, que é um livro para o qual já tem vídeo no canal também, o link vai estar lá embaixo. Se você nunca leu o Evangelho segundo São Marcos, meu amigo e minha amiga, vocês não sabem o que é que vocês estão perdendo. Muito bem. Para além disso tudo, resolvi passar um outro texto do Borges também, que se chama As Ruínas Circulares e que está lá em um livro dele chamado Ficções, para o qual já tem vídeo aqui no canal também. Eu não estou com esse livro agora porque eu emprestei para um colega meu, enfim, mas vocês sabem de que livro eu estou falando, e esse As Ruínas Circulares também é um conto em que se percebe muito bem essa construção literal, por vezes, do personagem. Para além disso tudo, perceba, esse é um mês que nós vamos ler bastante texto, né? Tem vários textos diferentes, mas o único romance foi mesmo lá, O Campo de Sangue, porque o resto eu sempre resolvi passar ou peça de teatro ou contos, porque é uma coisa muito mais simples entre aspas, né? Muito mais rápida de ser lida. Para além disso tudo, resolvi passar também outra creepypasta que se liga muito bem ao tema de As Ruínas Circulares, lá do Borges, e o nome dessa creepypasta é A Tulpa, que também fala sobre essa questão do duplo, enfim. E, por último, mas não menos importante, resolvi passar aqui o segundo arco de Sandman, que é o Casa de Bonecas. Não me lembro, não sei se eu falei disso no vídeo, mas os personagens deste segundo arco aqui, eles são extremamente bem desenvolvidos e eu acho que fica muito interessante trabalhar com isso em sala de aula e justamente por conta disso eu resolvi passar esse segundo arco aos alunos. Daí você deve estar agora em polvorosa porque tem umas cenas aqui escabrosas nesse segundo arco, mas não tem problema, a gente conversa e sempre chega em um consenso durante essas aulas. Muito bem, tudo isso diz respeito aos textos de referência sobre este grande tema que é a personagem. Agora, em se tratando das indicações, eu resolvi passar uma outra música do Bob Dylan, que os alunos também vão poder utilizar na aula de inglês deles, e trata-se de uma música que também pode aproveitar muito bem daquela discussão toda sobre o narrador, porque isso também é manipulado pelo Dylan em Tangle Up in Blue, que é a música que abre aqui, este que é um dos maiores discos da carreira do Bob Dylan. Se você aí nunca ouviu Blood on the Tracks, faça
esse favor a si mesmo, porque esse é um dos grandes. Esse daqui eu costumo dizer que ele é para a música o que a Montanha Mágica do Thomas Mann é para a literatura. Para vocês verem a importância que eu dou a esse disco, porque aqui o Bob Dylan ele manipula muito bem, sobretudo a categoria do tempo da narrativa, né? Porque o Bob Dylan ele é conhecido por fazer músicas que contam histórias, e aqui não é diferente. Só que essa Tangle Up in Blue é uma música que ela fala muito bem do personagem e do narrador, porque essas duas categorias elas começam a se confundir conforme a música avança, enfim. Então eu acredito que será uma experiência interessante conversar sobre essa música em sala de aula. Pois bem, com isso nós chegamos então ao mês de maio, que é o mês no qual trataremos do tempo, que é uma das minhas categorias preferidas em se tratando da literatura. E para poder falar então do tempo, eu resolvi começar aqui com o História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. Eu poderia falar de 500 outros temas a partir deste romance, mas eu gosto bastante do modo como o Saramago articula a questão temporal aqui neste seu romance, e justamente por conta disso, aqui está ele. Muito bem, para além, e é claro que eu não vou passar o romance inteiro, eu seleciono alguns trechos que eu julgo mais significativos. Enfim, para além aqui do História do Cerco de Lisboa, resolvi passar um conto da Hilda Hilst que se chama Lázaro e que está aqui no Fluxo Floema. Lázaro é o meu conto preferido de Hilda Hilst. Se você nunca leu este conto, faça esse favor a si mesmo, porque ele fala de como seria se o Lázaro despertasse em uma comunidade, né, em uma sociedade em que Jesus não é tão relevante assim, digamos, para dizer um mínimo sobre a história do conto. Lázaro é aquele cara que foi ressuscitado por Jesus, tá bom? Enfim, e a questão do tempo é muito interessante aqui neste conto da Hilda Hilst, assim como também é interessante em um conto do Júlio Cortázar, que está aqui no octaedro e que se chama Verão. Este é um dos contos mais malucos que você terá a oportunidade de ler na sua vida, como a maioria das coisas do Cortázar, diga-se de passagem, não é verdade? Enfim, se você aí nunca leu Verão também, fica aqui a minha sugestão para que você o leia. E por último, mas não menos importante, eu resolvi trazer duas peças de teatro. São elas, então, A Morte do Caixeiro Viajante, que é uma peça lá do Arthur Miller, muito boa, diga-se de passagem. E a segunda peça que eu resolvi passar aos alunos é aqui o Édipo Rei, do Sófocles. E daí você deve estar pensando, meu Deus, mas essa peça é muito chata, blá 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 blá. Tudo bem, pode ser chato, toda aquela coisa, mas é sempre bom você trabalhar com peças de teatro em sala de aula, porque isso garante um maior engajamento dos alunos. E para além disso, eu acredito que o Édipo Rei é um texto fundamental para que a gente entenda o pensamento ocidental, e justamente por conta disso eu resolvi passar aqui este texto aos alunos, mesmo porque com este texto aqui eu consigo trabalhar com a questão temporal de uma maneira muito mais abrangente do que apenas analisando as categorias ali da narrativa, enfim. Então acredito que será uma coisa interessante. E em se tratando das indicações de outras mídias que falam sobre o tempo da narrativa, poderia passar outra música do Bob Dylan, mas resolvi ir por outro caminho e indicar aqui aos alunos que eles ouçam o The Dark Side of the Moon, que é um dos clássicos do Pink Floyd. Esse daqui é o meu segundo disco preferido dessa banda. Não direi qual é o primeiro, a menos que vocês peçam. E daí um dia eu faço assim um vídeo com o meu top 5 de discos do Pink Floyd. Não sei, se vocês quiserem eu faço isso um dia. The Dark Side of the Moon. Veja, não é para eles ouvirem só o Time, que é lá a música 4 do lado A. Não, é para eles ouvirem o CD inteiro. Por quê? Porque aqui nós temos uma grande narrativa que vai sendo alterada conforme o tempo vai se entrelaçando, né? Conforme uma música vai se entrelaçando à outra, e isso acaba garantindo uma narrativa mais geral. E acredito que seja muito interessante trabalhar com esse tipo de coisa em sala de aula, mostrar aos alunos que a literatura não é uma coisa, ou que as categorias que a gente estuda em literatura não estão só no livro, que a gente pode usar isso em outras áreas da nossa vida, como por exemplo, quando a gente vai ouvir música, não é verdade? E é claro que daí eles vão utilizar isso depois lá
com a professora de inglês deles. E no mês de junho, já chegando ao fim do primeiro semestre, né, do ano com esses alunos aí do segundo ano do ensino médio, trataremos do espaço e da ambientação, que é outra categoria da narrativa. E para poder falar disso, eu fui lá em um romance que é um romance bem tradicional, que as pessoas costumam detestar quando leem, mas eu consigo deixar esse romance muito legal, não é? Que é aquele romance que começa: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba e blá 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 blá. Estou falando de Iracema, do José de Alencar. Não sei vocês, mas eu adoro o José de Alencar e fico muito triste quando as pessoas falam que não gostam dele. Porque o Alencar ele é um dos nossos grandes romancistas, não é? Enfim, então resolvi passar Iracema porque é muito interessante o modo como ele constrói os espaços neste romance, mas eu não traumatizarei os meus alunos, tá bom? Podem ficar tranquilas e tranquilos, porque eu vejo que muita gente tem muito medo de trabalhar com Iracema em sala de aula. Muito bem, para além disso, para poder falar do espaço e da ambientação, resolvi passar um conto do Graciliano Ramos, que está aqui neste livro dele chamado Insônia, e o conto em questão se chama Paulo. Eu acho muito engraçado que as pessoas se esquecem deste conto aqui, e ele é um conto que tem muito de terror. Ele lembra bastante alguns contos do Lovecraft, alguns contos do Edgar Allan Poe. Então resolvi passar aqui. É a história de um homem que está ali doente e de repente ele descobre a presença de uma outra figura ali. Enfim, você vai ter que ler o conto. E é um conto muito interessante porque a gente acompanha esse sujeito definhando. É maravilhoso. E o espaço interfere no modo como esse personagem narrador nos vai relatando esta sua vivência. Então, enfim, fica aqui a minha dica, a minha sugestão, para que você leia Paulo também. Para além disso, em se tratando do espaço e da ambientação, me lembrei de um conto de Clarice Lispector que está aqui no Laços de Família, e o conto em questão se chama Preciosidade. Trata-se daquele conto da menininha que sai um dia para poder ir para a escola e daí ela tem uma experiência bem traumática e depois disso ela resolve que está na hora dela comprar sapatos mais silenciosos. Não darei maiores detalhes do conto, mas enfim, é um dos meus contos preferidos de Clarice e daí eu resolvi passar aos alunos porque geralmente quando as pessoas leem este conto, elas não percebem quão importante é para a construção da narrativa o modo como essa personagem encara o espaço que a circunda. Então é disso que tratarei aqui, falando de preciosidade. Muito bem, eu tive que parar o vídeo rapidamente aqui porque os livros aqui ao meu lado estavam quase caindo em cima de mim. Então, para evitar essa tragédia, eu tive que redistribuí-los, enfim. Mas eu estava falando para vocês, então, dos textos que eu vou passar aos alunos para tratar do espaço e da ambientação. E o próximo texto desta lista é aqui um conto da Elisa Lispector, já que eu passei alguma coisa da Clarice, resolvi passar uma coisa da Elisa também. E o conto em questão se chama A Chuva por Testemunho e está aqui no Sangue no Sol, que é um dos grandes livros de contos da Elisa. Já tem vídeo sobre este livro aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. É uma pena que a Elisa seja tão, enfim, abandonada pelo público leitor. Quem sabe um dia isso não muda, não é verdade? A minha parte eu estou fazendo aqui e ali. Muito bem, para além aqui do A Chuva por Testemunho, resolvi passar também aos alunos um texto do Franz Kafka chamado Na Colônia Penal. E eu poderia muito bem aproveitar que eu vou passar este texto aqui e comentar um pouquinho sobre aquele jogo da franquia Resident Evil, mas eu resolvi passar dessa vez porque eu não sei como é que são esses alunos, se eles vão ficar com medo, se eles não vão, enfim. Então eu acabei tirando ele, mas ele estava originalmente nessa lista, porque é um jogo que faz referência direta, ele estabelece um diálogo direto com este texto aqui do Kafka. Então fica aí a minha recomendação para que você faça esse movimento de observar como essas duas mídias, como essas duas narrativas se comportam. Para além disso tudo, e finalmente chegando aqui ao último deste momento das aulas sobre espaço e ambientação, resolvi passar um dos melhores contos de H.P. Lovecraft,
E o texto em questão se chama A Sombra de Innsmouth, que você também pode encontrar como A Sombra sobre Innsmouth ou algo do tipo. Trata-se de um dos meus textos preferidos deste autor aqui. Ele é um texto bem grandinho, mas não tem problema, porque é bom a gente lê-lo de maneira integral em sala de aula. Então separei assim 2 aulas só para poder abordar este conto aqui com os alunos, e acredito eu que será uma experiência muito interessante. Agora, em se tratando das indicações para além dos textos de referência sobre espaço e ambientação, eu resolvi passar um filme do Lars von Trier, que é um diretor bem polêmico aí, que se chama Dogville, que é aquele filme que ele foi gravado completamente em um único local, e daí você tem a casa das pessoas desenhada com giz ali, aquela coisa toda e tal. É um filme forte, né? Eu pensei bastante se eu trabalharia com ele ou não, mas eu resolvi fazer isso, sobretudo porque eu vou dividir os alunos em grupo, e daí cada grupo vai ficar responsável por tratar de uma das partes do filme, porque é um filme dividido em várias partes, e daí não pesa muito para ninguém, na verdade, aquela coisa toda, e eles vão ter que analisar a narrativa pensando em como aquele espaço interfere nas ações dos personagens, positiva ou negativamente. Então acho que vai ser uma experiência interessante tratar deste texto, deste filme aqui em sala de aula. Aí você tem as férias, aquela coisa toda, e nos meses de agosto e setembro eu resolvi pegar os dois, porque eu resolvi passar muitos romances aos alunos, então resolvi pegar esses dois meses. Em agosto e em setembro, o título, né? Aí agora que eu já tratei das categorias da narrativa ao longo do primeiro semestre, no segundo semestre eu resolvi falar de temas mais gerais. E o primeiro desses temas, né? Eu gosto de dar títulos aos módulos das minhas aulas. E o título deste módulo, que se estende do mês de agosto ao mês de setembro, será então Feios, Sujos e Malvados, que é o nome de um filme excelente. Caso você não tenha visto esse filme nunca na sua vida, faça o favor a si mesmo e veja. Muito bem, então, para poder falar sobre essas figuras feias, sujas e malvadas, nós vamos estar falando sobre figuras marginalizadas. Não sei se você percebe isso. E para poder falar disso, então, eu escolhi aqui alguns romances e eu não estou com nenhum deles, porque todos foram emprestados. Então, para começar, vamos falar sobre O Amor dos Homens Avulsos, que é lá um romance para o qual já tem vídeo aqui no canal, do Victor Eringer. O link para este vídeo vai estar lá embaixo. Depois de falar sobre O Amor dos Homens Avulsos, que é um romance que trata de maneira muito delicada da questão do relacionamento entre 2 meninos, nós vamos falar sobre o relacionamento entre 2 moças, e para isso trataremos do romance Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Não sei vocês, mas eu acho que essa moça é uma das grandes figuras da literatura brasileira contemporânea, e daí eu resolvi passar este romance dela. Aí, para tratar da figura do negro na literatura, eu resolvi passar o Ponciá Vicêncio, que é um dos meus romances preferidos da vida, que é lá da Conceição Evaristo. Não sei porquê, mas eu nunca fiz vídeo para este livro aqui no canal, mas eu farei isso em breve. Fiquem tranquilas e tranquilos. Para poder falar então da questão ali dos pobres e aquela coisa toda, eu resolvi passar Vidas Secas, né? Chover no Molhado, do Graciliano Ramos, porque é um texto, enfim, que é sempre muito cobrado, sempre muito comentado. Então resolvi que é um pouco do meu dever também apresentá-lo aos alunos, se é que eles já não o conhecem. E por último, mas não menos importante, resolvi passar um romance da Ana Paula Maia, que é um romance bem forte. Também foi um texto que eu fiquei pensando bastante se eu passaria ou não, mas eu resolvi incluir aqui nessa lista, que é O Assim na Terra como Embaixo da Terra. Já tem vídeo também para este livro aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Inclusive, esta foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2018, e quando eu terminei de ler aquele livro, eu falei assim, preciso passar este livro aos meus alunos em um futuro bem próximo. Muito bem, então todos esses são romances. Perceba, eu sei que são todos romances, eu sei que tem todo um peso maior em se ler romance,
mas são romances curtos, de leitura fácil, talvez, com exceção aqui do Ponciá Vicêncio, que é um texto que dá um pouco mais de trabalho mesmo. Acredito que os outros são mais tranquilos de serem lidos. Muito bem, isso tudo dizendo respeito, é claro, aos textos de referência. Agora, em se tratando das indicações, eu resolvi colocar aqui o Sobrevivendo no Inferno, que é lá um disco dos Racionais. O que acontece? Eu tenho esse disco aqui, mas eu não sei onde ele está. Mas enfim, eu acho que eu nem precisaria dizer, né? Eu já fiz inclusive um vídeo falando que eu gosto bastante deste grupo. E daí é engraçado porque eu sempre tive vontade de passar este disco aos alunos, sobretudo para falar de uma questão mais bíblica e tal, não sei o que. E eu sempre fui barrado. É uma coisa incrível. Sempre quando chegava nisso daqui, as orientadoras pedagógicas da escola falavam: não, isso daqui você não vai passar, por algum motivo. E daí agora que ele vai cair no vestibular, ai Nicolas, que boa ideia, blá blá blá. Enfim. Isso então em se tratando dos meses de agosto e setembro. No mês de outubro, o nome do módulo será então Literatura e Sociedade. E para poder falar disso, eu resolvi passar aqui aos alunos um romance do Inácio de Loyola Brandão chamado Não Verás País Nenhum. Já tem vídeos sobre este romance aqui no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. E para além deste romance, resolvi passar também um conto também do Inácio de Loyola Brandão, que está aqui neste livro dele chamado Cadeiras Proibidas e que se chama O Homem do Furo na Mão. E este conto aqui, ele acaba dialogando muito bem com alguns trechos deste romance do Inácio. Enfim, então resolvi passar os dois textos juntos, porque daí fica mais fácil. Ainda sobre este tema que trata da literatura e de sua relação com a sociedade, resolvi passar alguns trechos aqui do conto da Aya, da Margaret Atwood. Já tem vídeo sobre este livro aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Poderia passar alguns trechos, alguns episódios da série? Poderia, mas não vou fazer isso, porque afinal de contas existem algumas cenas lá que são meio complicadas e aquela coisa toda, blá blá blá. Censura, não é mesmo? E por último, mas não menos importante, assim, eu acho que eu nunca falei desse sujeito aqui no canal, o que é uma pena, não é? Mas eu acho que se tem uma figura de extrema importância e que faz muita falta hoje em dia, é o Carl Sagan, né? Ele tem um dos meus livros de cabeceira, que é lá O Mundo Assombrado pelos Demônios. A minha ideia original seria passar alguns artigos, talvez eu faça isso nas aulas do próximo ano. Se é que eu vou continuar dando aula no próximo ano, né? Então resolvi selecionar aqui alguns artigos e tratar deste livro do Carl Sagan para poder explorar um pouquinho desse tema sobre literatura e sociedade. Aí você vai falar: mas O Mundo Assombrado por Demônios não é um romance do Carl Sagan. Não tem problema. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente tratar de certos tópicos, não é verdade? Em uma realidade em que as pessoas acreditam que a Terra é plana, em que as pessoas estão aí com um movimento antivacina cada vez maior, e em um mundo em que as pessoas estão, de fato, começando a acreditar que a posição dos planetas no momento que elas nasceram interfere em alguma coisa na vida delas, eu acho que é interessante a gente revisitar a obra do Carl Sagan, não é? Enfim, me desculpe aí se você acredita em todas essas teorias, não é? Em astrologia e não sei o quê, mas eu acho que a minha função como professor é mostrar aos alunos que sempre existe um certo rigor científico, não é? Sem que com isso eu esteja, enfim, como é que fala? Doutrinando os meus alunos ou coisas do tipo. Não sei quanto aos filhos de vocês, mas os meus alunos, eles têm um senso crítico muito desenvolvido, não é? Então eu sei que eu posso passar algumas coisas para eles e eu sei que eles vão me contestar caso eles tenham necessidade de fazer isso. E é por isso, por exemplo, que o primeiro texto que eu passo aos alunos todo ano é aqui o Remembranças da Menina de Rua Morta Nua, que é um conto
que ele se constrói a partir de uma notícia de jornal e ele problematiza a veracidade dessa notícia de jornal. Então veja, o que eu estou mostrando aos alunos desde lá da primeira aula do ano é: você tem que contestar certos discursos, você tem que duvidar das coisas. Não é porque o jornal diz que é verdade, não é porque o professor está dizendo que é verdade, não é porque está no grupo do WhatsApp que é verdade. O que é que você tem que fazer? Você tem que olhar as evidências. E eu acho que não tem quem tenha deixado essa mensagem de maneira mais clara do que o Carl Sagan. E por último, mas não menos importante, chegamos ao mês de novembro, e no mês de novembro o tema será lembrar para não esquecer. E daí esse é aquele momento em que eu passo alguns textos que falam sobre a ditadura militar, alguns textos que falam sobre o nazismo e por aí vai. Então, para começar os nossos trabalhos, leremos aqui Maus, que já é uma obra que aparece com certa frequência nas minhas aulas, porque realmente é um texto que eu gosto muito de trabalhar em sala. Já tem vídeo para ele aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. E o mesmo pode ser dito aqui sobre Zero, que é um dos meus romances preferidos da vida, que foi publicado lá pelo Inácio de Loyola Brandão, bem no olho do furacão da ditadura militar. Enfim, foi um romance que foi censurado, depois ele voltou, aquela coisa toda. Já tem vídeo também sobre este romance aqui no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. Eu tenho uma outra edição, mas eu temo em pegar sempre essa minha que está toda estraçalhada aqui. Enfim, um dia ela ainda vai acabar se desintegrando na minha mão. Então, dois dos textos que nós vamos trabalhar serão aqui o Maus e o Zero, para falar respectivamente do nazismo e da ditadura militar. E daí, pensando nesse nosso mundo contemporâneo, eu me lembrei de uma peça de teatro que eu li no ano passado e que se chama As Bruxas de Salem, que é uma peça lá do Arthur Miller, que depois virou filme, blá blá blá, não é? E eu fiquei encantado por essa peça porque ela fala sobre a perseguição, né, o julgamento de figuras que eram consideradas bruxas. E daí você tem todo o contexto do macartismo em que essa peça foi escrita e toda aquela perseguição aos comunistas e não sei o que, blá blá blá. Então resolvi trazer essa discussão para a sala de aula. E é claro, pensando na indicação para poder falar desse tema que gira em torno de totalitarismos e ditaduras e etc., eu resolvi passar uma animação. Eu não me lembro se essa animação é dos anos 60 ou se ela é dos anos 70, que se chama O Planeta Fantástico, como ficou traduzido aqui em português. Trata-se de uma animação francesa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a essa animação, mas se vocês não tiveram, procurem, porque vale muito a pena. Eu vou deixar aqui do lado a capinha, ou enfim, aqui na frente do vídeo, a capa deste filme, porque realmente vale a pena você assistir, porque ele trata de um planeta em que os seres humanos são bichos de estimação de alienígenas, só que tudo isso não passa de uma grande metáfora para alguns movimentos beligerantes que aconteceram aí ao longo do século XX, enfim. Então, é uma animação de que eu gosto bastante e eu acho que ela se relaciona muito com todas essas discussões que eu vou articular ao longo do mês de novembro com os alunos. E daí, depois de tudo isso, tem lá também a leitura obrigatória da Varanda do Frangipane, que é um romance do Miyakoto. Já falei para vocês que ele já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também. E eu já estava quase me esquecendo, porque no mês de novembro, além de tudo isso, eu também vou passar um conto do Rogério Skylab chamado A Mulher Gorila nos Porões da Ditadura. Ele publicou este conto recentemente e daí eu acabei incluindo este conto aqui nessa lista porque eu acho muito interessante como este conto acaba abordando o tema da ditadura de um modo, no mínimo, inovador. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode encontrar este conto e ler, e daí você chegue às suas próprias conclusões. Muito bem, e daí nós temos as tais avaliações. Como são feitas essas avaliações? A avaliação 1 vai ser, na verdade, um trabalho escrito em duplas sobre o romance A Varanda do Frangipane. Então veja bem, eu pensei que fosse uma prova, mas aí depois eu mudei aqui, né? A avaliação 2 será
uma prova individual e sem consulta sobre as categorias da narrativa. Então, sobre o narrador, o personagem, o tempo, o espaço e aquela coisa toda. A avaliação 3 será uma resenha individual sobre o disco Sobrevivendo no Inferno. E a avaliação número 4 serão rodas de conversas conduzidas pelos alunos em grupos sobre alguns dos contos que eu fui passando. Perceba, eu passei vários contos aqui, então sempre vai ser uma aula que os alunos irão conduzir tratando daquele conto, e na aula seguinte eu vou e complemento alguma coisa que eles deixaram escapar, enfim, aquela coisa toda. E daí a nota do semestre será sempre uma dessas avaliações aqui, porque são 4, uma para cada semestre, uma dessas avaliações, o controle de leitura que eu sempre passo aos alunos, e alguns trabalhos que eu vou pedindo ali no dia a dia, né, para eles, e tudo isso fica muito bom. Perceba que isso daqui que eu acabei de falar com vocês, sobre o que eu acabei de falar com vocês, é absolutamente realizável, tá bom? Basta a gente ter um pouco mais de boa vontade. Eu sei que eu tenho, eu trabalho em uma realidade privilegiada, porque é uma escola muito boa, são alunos muito bons, e mais do que isso, eu sempre consigo pegar aulas duplas, e eu sempre dou aula de literatura, porque geralmente o professor de português, ele dá aula de gramática, de literatura e de redação. Pois é, nessa escola em que eu dou aula, que é uma escola pública, diga-se de passagem, essas frentes, elas são, enfim, chega no ensino médio, existe um professor de redação, um professor de gramática, um professor de literatura, e daí, graças a isso, eu consigo explorar melhor cada um desses temas, e isso acaba sendo muito bom, tanto para mim quanto para os alunos. Certo? É isso então, é tudo isso que eu e os meus alunos estamos lendo e continuaremos lendo ao longo deste ano. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!